bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 26º Congresso Unidas, que está sendo realizado em Salvador, na Bahia. E agora a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, que são todas as doenças relacionadas ao sono, porque a gente precisa dormir bem para viver bem e para entender, né, como é que se a gente tem alguma questão relacionada ao sono, eu vou conversar com a Thalita Salles, que é diretora da Biologix, e eu queria que você contasse primeiro, assim, qual que é a importância do sono para a saúde. Olá. Bom, o sono é um dos pilares, né, de saúde, junto com a atividade física, com a alimentação. O sono já é pontuado como um dos grandes pilares da saúde. É durante o sono que a gente faz toda a parte desde renovação celular, a parte hormonal, né, crescimento. Você sabe que até a fome e a saciedade são reguladas durante o sono. Os hormônios de fome e saciedade são durante o sono. Memorização, né, descanso mesmo, regeneração muscular, tudo isso durante o sono. Perfeito. E aí a Biologix criou uma inovação para ajudar as pessoas a entenderem se o sono dela está saudável ou não. Me conta um pouquinho do que você faz. Bom, pensando que durante o sono a gente não sabe o que está acontecendo, né? Só quem conta é quem está dormindo junto com a gente. E a gente tem que entender assim, hoje para avaliar o sono é muito complexo. Fazendo uma polissonografia, que é o exame do sono, é um exame muito complexo, né? É um exame maravilhoso, mas ele é complexo, ele é caro, ele só está disponível nos grandes centros, então as pessoas não tinham como avaliar principalmente a parte respiratória. No caso da apneia do sono, né, que quando a pessoa ronca e tem apneia do sono, o ronco não é engraçado, muita gente acha que é engraçado, mas ele não, é bem difícil, né? Ele é a ponta de um problema, a pontinha do iceberg de um problema muito maior. E as pessoas não tinham essa noção, não tinham como avaliar, não tinham como viajar até um local para fazer um exame, não tinham como pagar esse exame. E a gente desenvolveu uma solução simplificada com o objetivo de democratizar esses cuidados com o sono, começando pelo diagnóstico, né? A gente já sabe que mais de 80% das pessoas que têm um problema de sono não têm diagnóstico. Nunca fizeram avaliação. Porque, na verdade, as pessoas até acham que isso não é um problema. No máximo, um problema pro companheiro ou companheira, exatamente, que acorda com um ronco, né? Você sabe que existe um artigo falando sobre o divórcio do sono. É verdade. Foi um artigo científico publicado falando sobre o divórcio do sono, porque o ronco causa divórcio. Faz muito sentido, porque é muito difícil, né? Depressão no parceiro, na parceira, porque não dorme bem. Pelo sono fragmentado que o ronco do parceiro causa ou a parceira, tem muitos problemas, mas o ponto é esse, é entender que ele precisa ser, não é engraçado, não é firula, né? Ele tem que ser avaliado e tem que ser investigado como um dos pilares de saúde. A própria Academia Americana de Cardiologia colocou o sono como um dos grandes pilares de saúde, que eles colocam, enfatizam, e que para todo paciente deles, qualquer paciente do cardiologista que tenha fibrilação atrial, hipertensão, que metade da população tem quase, né? Precisa ser avaliado para a apneia do sono, precisa ser rastreado para um distúrbio do sono, que é o mais comum, que é a apneia do sono. Perfeito. E aí, o que a Biologix fez para ajudar as pessoas a entenderem se elas estão dormindo bem ou não? Nós desenvolvemos uma tecnologia que é baseada na internet das coisas, que é baseada em algoritmos de inteligência artificial, onde através de um oxímetro de alta resolução que coloca no dedo do paciente, da pessoa, para dormir, ele se conecta a um aplicativo de celular via Bluetooth e a gente pega os dados para a nuvem depois. Lá a gente vai trabalhar com esses algoritmos e vai avaliar como foi, então, a parte respiratória dele, se saturou, a saturação de oxigênio dele, a frequência cardíaca, se ele fez muitos movimentos durante o sono com actígrafo, toda a parte técnica dele. A gente puxa tudo isso e faz um laudo já pronto, falando se ele tem apneia do sono, qual foi o índice de dessaturação dele durante a noite, como foi essa parte da oxigenação dele durante a noite, que é tão importante para avaliar risco cardiovascular, tudo isso. A gente entrega tudo isso pronto, um laudo já assinado por um médico do sono, especialista, isso em 3, 4 minutos após finalizar o exame. A gente entrega para o profissional que pediu. Então a gente diminui muito a fila. Hoje, para uma pessoa fazer o exame do sono, ela marca o exame, ela espera 3 meses, ela fica na fila, ela vai fazer o exame, demora a receber o resultado, ela já desistiu. Ela acaba se perdendo, né, no acompanhamento. E para finalizar, eu queria que você contasse um pouco. Quem pode ter acesso à tecnologia que vocês desenvolveram? As operadoras podem contratar, as pessoas podem, como é que funciona isso? Hoje nós trabalhamos, quem pode ter acesso, na verdade, todo mundo, né? Assim, o objetivo é que todo paciente, toda pessoa que precisa de diagnóstico faça o exame. Mas hoje nós trabalhamos com profissionais de saúde e instituições. Então, para uma operadora de saúde, principalmente as autogestões, o ponto principal é esse, que a gente faz todo o início da cadeia, que é onde já para o paciente. Então, um colaborador que tem problema de produtividade, que gera custo para a cadeia lá no final com
custos médicos em geral, desde AVC, infarto, internações, acidentes, a gente pode ir lá no começo já começar a cuidar dele, diagnosticar. Então, uma operadora de saúde que tenha um departamento médico, ela pode fazer seu próprio exame. Ou ela pode credenciar os nossos clientes da rede, a gente tem mais de 3.300 clientes já credenciados, que façam o exame simplificado para os colaboradores deles, para os beneficiários deles. Perfeito. Então, Tatiana, obrigada pelo seu tempo e eu agradeço a você também que está acompanhando mais um episódio do M3BS Talks Unidas, direto do 26º Congresso Unidas em Salvador, na Bahia. Muito axé e até o próximo vídeo. Muito obrigada.